sol do meio-dia caía como chumbo derretido sobre o sertão da Bahia. Não havia uma nuvem sequer no céu, apenas aquele azul impiedoso que parecia sugar toda a umidade da terra. O chão rachado estendia-se por léguas, e o vento quente levantava redemoinhos de poeira vermelha que dançavam como fantasmas pela caatinga morta. Era nesse inferno de pedra e espinho que ela caminhava. Marina. Seus pés descalços sangravam, deixando pequenas manchas escuras na terra sedenta. O vestido de chitão, que um dia fora florido, agora pendia em farrapos sobre seu corpo magro. Os lábios rachados, inchados pelo sol, mal conseguiam se mover. Há 2 dias que não bebia água. Há 2 dias que fugira. Ela tropeçou em uma raiz seca de mandacaru e caiu de joelhos. Suas mãos tocaram o chão escaldante, e ela deixou escapar um gemido fraco. Marina tentou levantar, mas as pernas não obedeciam mais. A vista começou a embaçar. Seria ali, então? Seria naquele deserto de Deus que sua história terminaria? No horizonte distorcido pelo calor, uma sombra se moveu. Marina piscou tentando focar. Era real ou apenas mais uma miragem como tantas que vira desde que entrara naquele caminho sem volta? A sombra cresceu, tomou forma. Um cavalo. E sobre ele, um homem. Joaquim Pereira vinha da fazenda Três Lagoas, onde trabalhava como vaqueiro desde menino. Conhecia cada palmo daquele sertão bravo como a palma da própria mão. Ia verificar as cercas do Pasto Norte quando viu aquele vulto caído na estrada. Aproximou-se devagar, desconfiado. Podia ser uma armadilha. Já tinha ouvido histórias de emboscadas armadas por cangaceiros usando mulheres como isca. Mas quando chegou perto o suficiente, viu que não havia trapaça alguma. Era apenas uma mulher, quase morta, com a pele queimada pelo sol e os olhos fundos de desidratação. Joaquim desceu do cavalo num salto e ajoelhou-se ao lado dela. Marina olhou para aquele rosto moreno marcado pelo tempo e pelo trabalho duro. Os olhos dele eram castanhos, profundos, e havia neles algo que ela não via há muito tempo. Compaixão genuína. Ela tentou falar, mas apenas um sussurro rouco saiu de sua garganta ressecada. Me dê um gole. Joaquim destampou a cantil de couro que trazia presa à cintura. A água dentro chacoalhou, produzindo um som que parecia música celestial para Marina. Mas quando ele aproximou o cantil dos lábios dela, hesitou. Por um instante que pareceu durar uma eternidade, seus olhos se encontraram. Ele viu então o que havia além da sede física. Nos olhos verdes água daquela mulher havia uma história de dor, de fuga, de desespero. Mas também havia vida, uma chama teimosa que se recusava a se apagar. E alguma coisa naquele olhar despertou em Joaquim um sentimento que ele mantinha guardado há anos, desde que perdera a esposa em um parto difícil. Não era apenas piedade, era reconhecimento. A sede que ele via nela não era só de água, era sede de liberdade, de segurança, de um lugar no mundo onde pudesse simplesmente existir sem medo. Devagar, ele murmurou, inclinando o cantil com cuidado. Beba devagar, senão passa mal. A água fresca tocou os lábios de Marina e ela bebeu como se aquilo fosse a própria essência da vida. Joaquim controlou o fluxo, deixando que ela tomasse apenas pequenos goles. Quando Marina tentou agarrar o cantil com desespero, ele afastou gentilmente. Calma, moça. Tem mais, mas tem que ir com jeito. Ele molhou seu lenço de algodão e passou pelo rosto dela, limpando a poeira e o sangue seco. Marina fechou os olhos e 2 lágrimas escorreram, deixando trilhas limpas em suas bochechas sujas. Quem é você? Perguntou Joaquim, sua voz grave carregando uma mistura de curiosidade e preocupação. O que aconteceu? Marina abriu os olhos lentamente. Por um momento, considerou mentir, inventar uma história qualquer. Mas havia algo naquele homem que inspirava confiança. Estou fugindo, ela sussurrou. Do coronel Tertuliano, ele me comprou. A mandíbula de Joaquim se contraiu. Coronel Tertuliano Ramos era conhecido em toda a região. Um fazendeiro rico e cruel, que tratava gente como se fosse gado. Joaquim tinha ouvido histórias sobre ele, sobre como comprava moças pobres de suas famílias desesperadas, prometendo trabalho e depois as mantinha presas em sua fazenda. Comprou como? Joaquim perguntou, embora já soubesse a resposta. Meu pai devia dinheiro a ele. Muito dinheiro. Quando não pôde pagar, o coronel disse que eu quitaria a dívida trabalhando na fazenda dele. A voz de Marina tremeu. Mas não era trabalho que ele queria de mim. Quando entendi o que ele realmente esperava, fugi.
Fugi no meio da noite sem nada, só com a roupa do corpo. Joaquim sentiu a raiva ferver em seu peito. Conhecia bem aquele tipo de injustiça. O sertão era duro, mas a crueldade dos homens era ainda pior. Ele vai me procurar, Marina continuou, o medo evidente em sua voz. Ele tem capangas, homens violentos que fazem tudo que ele manda. Eu não posso voltar para lá. Prefiro morrer aqui no sol do que voltar para aquele inferno. Você não vai morrer, Joaquim disse com firmeza. E não vai voltar para lá também. Vou te levar para um lugar seguro. Marina o encarou com uma mistura de descrença e esperança. Por quê? Por que você me ajudaria? Você nem me conhece. Joaquim ficou em silêncio por um momento, buscando as palavras certas. Porque é o certo a fazer. Porque ninguém merece ser tratado como propriedade. E porque eu sei o que é perder alguém e não ter feito nada para impedir. Ele ajudou Marina a se levantar e a colocou na garupa do cavalo. Ela estava fraca demais para cavalgar sozinha, então se apoiou nele, sentindo o calor do corpo de Joaquim através da camisa de algodão. Era um calor diferente do sol escaldante, um calor que trazia conforto em vez de tormento. Enquanto cavalgavam pela caatinga, Marina percebeu que estava segura pela primeira vez em meses. Os braços fortes de Joaquim a mantinham firme na sela, e o ritmo constante do cavalo era quase hipnótico. Ela encostou a cabeça nas costas dele e, pela primeira vez desde que tudo começara, permitiu-se sentir alívio. Joaquim levou Marina para um casebre abandonado que ficava nos confins da fazenda onde trabalhava. Era um lugar simples, com paredes de taipa e teto de palha, mas estava escondido entre os juazeiros e longe dos caminhos principais. Ninguém ia até lá. Pode ficar aqui por enquanto, ele disse, ajudando-a a descer do cavalo. Vou trazer comida e água. E roupas limpas também. Marina entrou no casebre e sentou-se no chão de terra batida. Era rústico, mas parecia um palácio comparado ao que ela havia enfrentado nos últimos dias. Havia um lampião de querosene em um canto, alguns sacos de estopa e uma velha rede pendurada entre duas vigas. Joaquim voltou ao anoitecer, trazendo um embornal cheio de provisões. Pão, carne seca, rapadura, frutas e um vestido limpo que pertencera à sua falecida esposa. Marina pegou o vestido com reverência, passando os dedos pelo tecido macio. Obrigada, ela disse, sua voz embargada de emoção. Por tudo. Joaquim apenas acenou com a cabeça. Vou voltar amanhã cedo. Não acenda o lampião à noite. A luz pode chamar atenção. Nos dias que se seguiram, Joaquim visitava Marina sempre que podia, trazendo comida e notícias. Ele soube por conversas no povoado que os capangas do coronel Tertuliano estavam procurando por ela, oferecendo recompensa por informações. Marina precisaria ficar escondida por mais tempo. Durante essas visitas, eles conversavam. Marina contou sobre sua vida antes do coronel, sobre sua mãe que morrera quando ela era criança, sobre o pai que afundara em dívidas tentando salvar a pequena roça que tinham. Joaquim falou sobre sua esposa, sobre como ainda sentia falta dela depois de 3 anos, sobre a solidão que carregava no peito como uma pedra pesada. Havia algo se formando entre eles, algo que ia além da gratidão e da compaixão. Era sutil, presente nos olhares que duravam 1 segundo a mais do que o necessário, no roçar acidental das mãos quando ele entregava a comida, no jeito como ela sorria quando o via chegar. Uma tarde Joaquim trouxe água fresca do açude. Marina estava sentada à sombra de um juazeiro, tentando consertar o vestido que rasgara em um espinho. Ele se sentou ao lado dela, mais perto do que costumava, e ofereceu o cantil. Você já salvou minha vida uma vez com água, Marina disse suavemente, pegando o cantil. Acho que está me salvando de novo. Um gole de cada vez. Joaquim olhou para ela, realmente olhou. Os ferimentos haviam cicatrizado. O rosto, que antes estava queimado pelo sol, agora tinha um tom saudável. Os olhos verdes brilhavam com vida renovada. Ela era bonita, percebeu ele, mas era uma beleza que vinha de dentro, uma força que o sol do sertão não conseguira quebrar. Marina, ele começou, a voz hesitante. Eu não posso prometer muito. Sou só um vaqueiro, não tenho terras nem riqueza, mas posso prometer que você vai estar segura comigo. Se você quiser ficar, depois que tudo isso passar, tem um lugar para você, na minha casa, do meu lado. Marina sentiu o coração acelerar. Era um sentimento estranho, depois de tanto tempo acreditando que nunca mais sentiria nada além de medo. Mas ali, naquele momento, com aquele homem honesto ao seu lado, ela sentiu esperança. Antes que pudesse responder,
O som de cavalos ao longe fez ambos congelarem. Joaquim levantou-se rapidamente, a mão indo instintivamente para a faca que trazia na cintura. Fica aqui dentro, ele ordenou, empurrando Marina para dentro do casebre. Não saia, não importa o que aconteça. 3 cavaleiros surgiram na clareira. Eram os capangas do coronel Tertuliano. Joaquim os reconheceu, homens brutais conhecidos por sua violência. O líder deles, um sujeito alto e magro com uma cicatriz no rosto, sorriu ao ver Joaquim. Vaqueiro, ele disse, a voz arrastada. Estamos procurando uma moça. Cabelo castanho, olhos verdes. Fugiu do coronel faz uns dias. Você viu alguém assim por aqui? Joaquim manteve a expressão neutra. Não vi ninguém. Esse lugar aqui é abandonado. Só vim verificar as cercas. O capanga desmontou, os outros 2 fazendo o mesmo. Mas o rastro dela vem para essa direção. E é engraçado, porque alguém no povoado disse que te viu vindo para cá com mantimentos. Mantimentos para quê, se o lugar é abandonado? O coração de Joaquim batia forte, mas ele não deixou o medo transparecer. Levo comida para quando fico trabalhando longe. Nada demais. Então você não se importa se a gente der uma olhada, né? O capanga começou a caminhar em direção ao casebre. Joaquim se moveu, bloqueando o caminho. Importo sim. Essa é terra da fazenda 3 Lagoas. Vocês não têm direito de ficar fuçando por aqui. O capanga riu, um som sem humor. Olha só, o vaqueirinho quer bancar o valente. Sai da frente, rapaz. Não queremos problemas com você. Só queremos a moça. O coronel paga bem para quem ajudar. Paga bem mesmo. Não tem moça nenhuma aqui e vocês vão embora. Agora, os 3 capangas trocaram olhares. O líder deu um sorriso cruel. 3 contra 1, vaqueiro. Pensa bem no que está fazendo. Dentro do casebre, Marina ouvia tudo com o coração na garganta. Ela sabia que Joaquim estava em perigo por causa dela. Não podia deixar que ele se machucasse. Lentamente, ela se aproximou da porta. Joaquim mantinha a posição, a mão firme na faca. Ele sabia que estava em desvantagem, mas não ia recuar. Não quando Marina dependia dele. Foi quando o líder dos capangas fez menção de sacar a arma que Marina saiu do casebre. Parem, ela gritou. Eu vou com vocês. Só não machuquem ele. Joaquim virou-se para ela, a expressão de horror no rosto. Marina não, mas ela já estava caminhando em direção aos capangas, os ombros curvados em derrota. Eu vou voltar para o coronel. Só deixem o vaqueiro em paz. Ele não tem nada a ver com isso. O líder sorriu satisfeito. Boa decisão, moça. Agora vem aqui mansinho que a gente vai te levar de volta para o seu dono. Dono. A palavra ecoou na mente de Joaquim como um trovão. Não, ele não ia deixar isso acontecer. Não depois de tudo. Não depois de ter encontrado alguém que fazia seu coração voltar a bater com vida. Com um movimento rápido, Joaquim puxou a faca e avançou sobre o líder dos capangas. A lâmina cortou o ar, mas o homem era rápido também. Eles rolaram no chão de terra, lutando pelo controle da arma. Os outros 2 capangas tentaram intervir, mas Marina, em um ato de coragem desesperada, pegou um pedaço de pau e acertou um deles na cabeça. O homem cambaleou, surpreso. O 3º capanga avançou sobre ela, mas Joaquim, que havia conseguido dominar o líder, gritou um aviso. Marina se desviou no último segundo e o capanga tropeçou. Joaquim aproveitou a distração e acertou um soco no rosto do líder, deixando-o inconsciente. Rapidamente, pegou a arma do homem caído e apontou para os outros 2. Saiam daqui, ele ordenou, a voz firme e autoritária. Levem esse aí com vocês e digam para o coronel que a moça não pertence a ele. Nunca pertenceu, e se ele mandar alguém aqui de novo, não vão encontrar uma luta justa. Vão encontrar uma bala. Os capangas, vendo que a situação tinha virado contra eles, pegaram o líder inconsciente e montaram nos cavalos. Antes de partir, um deles cuspiu no chão. Isso não vai ficar assim, o coronel vai querer saber. Que venha ele mesmo então, Joaquim respondeu. Mas avise que eu não vou estar sozinho. Vou falar com o delegado, com o padre, com todo mundo que precisa saber o que ele anda fazendo. Comprar gente, manter moça prisioneira. Isso é crime, e vai responder por isso. Os capangas partiram em disparada, deixando uma nuvem de poeira vermelha para trás. Joaquim abaixou a arma e se virou para Marina. Ela estava tremendo, as mãos ainda segurando o pedaço de pau. Acabou, ele disse suavemente, aproximando-se dela. Eles foram embora. Marina deixou o pau cair e desabou nos braços de Joaquim, soluçando. Todas as semanas de medo, de fuga, de desespero, finalmente transbordaram. Ele a segurou firme.
deixando que ela chorasse, murmurando palavras de conforto. Você foi corajosa, ele disse. Muito corajosa. Eu tinha medo de você se machucar. Marina respondeu entre soluços. Eu não podia deixar que acontecesse nada com você por minha causa. Joaquim afastou-se ligeiramente para olhar nos olhos dela. E eu não podia deixar que te levassem. Não quando finalmente encontrei alguém que faz tudo valer a pena de novo. Marina o encarou, vendo a sinceridade naqueles olhos castanhos. Lentamente ela levantou a mão e tocou o rosto dele, sentindo a aspereza da barba por fazer, o calor da pele marcada pelo sol. Joaquim, ela sussurrou, eu não quero mais fugir. Quero ficar com você. Ele segurou a mão dela contra seu rosto e fechou os olhos por um momento, saboreando aquele toque. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que Marina nunca tinha visto antes. Então fica, ele disse. Fica comigo. A gente enfrenta o que vier juntos. Eu prometo que vou te proteger. Sempre. Nos dias que se seguiram, Joaquim cumpriu sua palavra. Foi até a cidade e conversou com o delegado, contando sobre os crimes do coronel Tertuliano. Falou com o padre, que conhecia outras famílias que tinham sido exploradas pelo fazendeiro. Aos poucos, foi juntando testemunhos, provas, construindo um caso contra o homem poderoso. O coronel, percebendo que sua influência estava sendo minada, tentou comprar o silêncio de todos. Mas havia algo que seu dinheiro não podia comprar: a dignidade das pessoas que ele havia pisoteado. Uma por uma, elas se levantaram para testemunhar contra ele. Marina também deu seu depoimento, de pé e com a cabeça erguida ao lado de Joaquim. Contou tudo, sem medo, porque agora tinha alguém que a apoiava, alguém que acreditava nela. O processo foi longo, mas ao final a justiça prevaleceu. O coronel Tertuliano foi condenado, suas terras confiscadas, e as pessoas que ele mantinha em servidão foram libertadas. O pai de Marina, que vivia atormentado pela culpa de ter entregue a filha, recebeu o perdão dela e uma segunda chance de reconstruir sua vida. Joaquim e Marina se casaram numa cerimônia simples na pequena igreja do povoado. Ela usou um vestido branco, costurado pela melhor costureira da região, e ele estava com suas melhores roupas, o cabelo penteado para trás, o rosto barbeado. Quando o padre perguntou se ele a aceitava como esposa, Joaquim respondeu com voz firme e clara, olhando nos olhos dela. Aceito. Sempre aceitei desde o momento em que a vi caída naquela estrada. Marina sorriu através das lágrimas de felicidade. E eu aceito você, Joaquim Pereira. Você que me deu mais que água naquele dia. Você me deu vida, esperança e um lugar para chamar de lar. Eles se beijaram sob as bênçãos do padre e os aplausos de toda a comunidade. Quando saíram da igreja, o sol estava se pondo sobre o sertão, tingindo o céu de laranja e rosa. A mesma terra que quase havia matado Marina, agora testemunhava seu renascimento. Joaquim construiu uma casa para eles, não muito longe da fazenda Três Lagoas, onde continuava trabalhando. Era uma casa simples, mas feita com amor. Tinha um pequeno jardim onde Marina plantou flores que insistiam em florescer, mesmo no calor do sertão, desafiando a aridez da terra, assim como ela havia desafiado seu próprio destino. Nas noites frescas, eles sentavam na varanda, olhando as estrelas que pontilhavam o céu escuro. Joaquim segurava a mão de Marina, entrelaçando os dedos nos dela, e ela apoiava a cabeça no ombro dele, ouvindo o som reconfortante de seu coração batendo. Você se arrepende? Ela perguntou uma vez. De ter parado naquele dia? De ter me ajudado? Sua vida seria mais simples se não tivesse feito isso. Joaquim pensou por um momento, mas a resposta veio fácil. Simples não quer dizer melhor, Marina. Você me deu um propósito de novo. Me fez lembrar que ainda existe bondade no mundo, que ainda vale a pena lutar pelo que é certo. Como eu poderia me arrepender disso? Marina sorriu, sentindo uma onda de amor tão profunda que quase doía. Ela beijou a mão dele, aquelas mãos calejadas e fortes que a haviam erguido do chão quando ela estava prestes a morrer. Naquele dia, quando pedi um gole de água, eu estava pedindo muito mais sem saber. Ela disse suavemente. Estava pedindo salvação, estava pedindo amor, estava pedindo uma segunda chance. E eu te dei tudo isso, Joaquim respondeu, puxando-a mais perto. Porque desde o momento em que nossos olhos se encontraram, eu soube. Soube que você era mais que uma mulher perdida no sertão. Você era meu destino. Os meses se transformaram em anos,
Marina floresceu como as flores em seu jardim, resiliente e bela. Joaquim continuou sendo o homem justo e trabalhador que sempre fora, mas agora com uma luz nos olhos que não existia antes. Eles enfrentaram secas e chuvas, tempos difíceis e tempos de fartura, mas sempre juntos, sempre firmes. E quando as pessoas do povoado contavam histórias nas noites de lua cheia, sempre havia alguém que lembrava daquela história. A história da moça que foi comprada como se fosse gado e do vaqueiro que arriscou tudo para salvá-la. A história de como um simples gole de água se transformou em uma vida inteira de amor. Porque no sertão, onde a vida é dura e as escolhas são difíceis, às vezes tudo que separa a morte da salvação é um coração disposto a ver além da sede física, a reconhecer a sede da alma. E Joaquim tinha visto. Tinha visto Marina não como uma vítima precisando de resgate, mas como uma guerreira precisando de um aliado. E juntos eles não apenas sobreviveram, eles venceram. A história deles se tornou lenda. As crianças cresciam ouvindo sobre o vaqueiro corajoso e a mulher que se recusou a ser propriedade de ninguém. Os velhos contavam aos jovens que o amor verdadeiro não é aquele que nasce em momentos fáceis, mas aquele que se forja no calor do sofrimento e se tempera na coragem de fazer o que é certo. E Marina, sempre que passava por aquele trecho de estrada onde quase morrera, parava por um momento. Olhava para o chão rachado, para a caatinga seca, para o sol implacável, e agradecia. Agradecia por ter caído exatamente ali, naquele lugar, naquele momento. Porque foi ali que sua vida realmente começou. Foi ali que ela encontrou não apenas água para saciar sua sede, mas um amor que saciou sua alma. Joaquim sempre cavalgava ao lado dela nesses momentos, entendendo sem precisar de palavras. Ele segurava a mão dela e juntos continuavam o caminho. Para a frente, para o futuro, para uma vida que construíram com suas próprias mãos, regada não apenas com a água preciosa do sertão, mas com lágrimas de luta, suor de trabalho e a doçura infinita de um amor que nasceu do reconhecimento mútuo de duas almas sedentas que finalmente encontraram seu oásis uma na outra. E assim, no coração do sertão, onde a poeira e o sol continuam sendo juízes implacáveis, onde a sede ainda é uma sentença para muitos, a história de Marina e Joaquim permanece como um testemunho de que mesmo no lugar mais árido, o amor pode florescer, que mesmo na situação mais desesperadora, a esperança pode surgir, e que às vezes o mais perigoso não é nem a secura da terra nem a paixão proibida, mas não ter coragem de estender a mão quando alguém pede um simples gole de água, porque nesse gesto aparentemente pequeno, pode estar escondido o começo de algo extraordinário, o começo de uma vida nova, o começo de um amor verdadeiro, o começo de uma redenção que transforma não apenas duas vidas, mas toda uma comunidade que aprende, através deles, que a humanidade ainda existe, que a bondade ainda vence e que no final, sempre no final, o amor prevalece sobre a crueldade, a esperança sobre o desespero e a vida sobre a morte.